Muito bem, meus amigos. Estamos aqui para mais um episódio do PPT no Compila, episódio número 22, hein, Vitão? Esse é um bom número. 2 patinhos na lagoa, cara. Quem rapaz. diria que a gente ia chegar no número 22, né, cara? A gente só queria trocar ideia de tecnologia, bater uns papos aqui, falar algumas coisas diferentes, mais fora da curva, e estamos aqui no episódio número 22. Gente boa, inteligente, cerveja e resenha, né? Não Porra, tem como. maravilha, né, cara? Nada ruim. Não no tem meu como, caso, não tem como água, ser ruim, né? mas beleza. O cara, você já foi do time da cerveja, você tá muito fit agora, cara. Tá muito fit. Lifestyle. Se você não tivesse uma colaboração tão boa, eu ia questionar a sua participação nesse podcast, porque uma das marcas desse podcast é a cerveja. Verdade. Mas você tem... Tá na camisa, inclusive. Tá na camiseta, inclusive. Mas você tem um salvo-conduto Então pelo tá teu bom. conteúdo. Te agradeço. Muito bem, estamos aqui hoje para falar de um assunto, galera, que está extremamente hypado, tá aí na boca da galera do mundo de tecnologia, de política, já teve vereador fazendo reunião virtual dentro do metaverso. Nossa pauta hoje é essa, metaverso. E hoje nosso episódio ele é especial, né, Vitão? Porque a gente tem um convidado especial aqui na mesa. Não podia ser diferente, né? Hoje a gente Assunto vai... especial tem que ter convidado à altura. Vamos sair da casinha hoje. O negócio não vai ser só técnico aqui, só tecnologia. Hoje a gente vai dar uma viajada aqui, vamos falar de uns aspectos diferentes dessa situação de metaverso. Quem está na mesa aqui com a gente hoje como convidado especial é o Marco Calheiros. O Marco, ele é médico nefrologista. Caralho, só tem cara foda nesse Porra, né? Puta, pra mexer com isso tem que fazer o quê, né, cara? Eu vou ter que começar a vir bem vestido para as gravações do podcast. Fraque. Eu tenho que vir de fraque, de alguma... Sei lá, vou pensar em alguma coisa. O Marco, ele faz parte do podcast Beyond the Cave. Aí, hein, isso cara. aí. Que é um podcast sobre filosofia, né, Marcão? Sobre isso. É isso? Sobre filosofia, várias coisas. Cara, eu piro no assunto de filosofia, não manjo porra nenhuma, sou só curioso, mas eu tenho adoro. certeza que você manja muito. É só a gente definir do que a gente vai falar. Porque quando você fala de filosofia, todo mundo filosofa. É só você definir qual que é o escopo da filosofia. Por exemplo, você falou muito bem, vamos falar de metaverso. Metaverso é um assunto absolutamente filosófico. A discussão é essa, ninguém está discutindo como é que se dá, como é que se faz a transição para o metaverso. É relevante, mas aonde ele desemboca, quais as ramificações, o que ele mexe na sociedade, é tudo filosófico. Essa é a graça, acho fantástico isso. Eu tenho 2 comentários. Primeiro, Você percebeu que a explicação dele sobre a filosofia foi filosófica? Foi filosófica. Esse é o primeiro comentário. Exato. Pariu, sensacional. E segundo, ele tem voz de podcaster, né? Verdade. Cara, porra. Muito Nasceu pra isso, Valeu, cara. Ele é de muito obrigado. nefrologista, né? Verdade. Pelo menos se você tá na consulta ali com o cara sobre... Nefrologia é sobre os rins, né? Sobre os rins, meus parabéns. Muitas poucas pessoas sabem disso. É que eu trabalho com saúde também na área de tecnologia. então. Essas coisas a gente tem que saber. Isso aí. Mas pelo menos você dá pelo menos um diagnóstico, cara, com uma voz bacana. Posso dar uma notícia ruim, mas com uma voz maravilhosa. O cara, é verdade. E aqui na ponta da mesa também o meu grande co-host Vitor Gonçalves, o cara que tá sempre com a gente aqui trocando ideia de tecnologia ágil. Já filosofamos sem os caras aqui também, né? Numas paradas aí. Já demos umas viajadas boas, né, Vitão? Dá uma boa noite aí pra galera. Fala, galera. Boa noite. Bom estar aqui com vocês novamente. E mais do que isso, é uma honra. Uma honra porque agora com uma perpetuidade, né? A gente vai seguir aqui com mais frequência. Mais recorrência de produção de conteúdo e numa missão cada vez mais nobre, discutir aquilo que não é discutido tipicamente ou que fica debaixo do tapete. Vamos trazer tudo pra cima, né? É isso aí. Discutir além do óbvio. Isso já é uma fala filosofal, eu diria. Tá vendo como todo mundo filosofa? É verdade, É isso, todo mundo filosofa. É que eu tô sentindo um clima filosofal na mesa do PPT Cara, tá hoje, rolando cara. uma sinergia mística aqui. Maravilhoso. Tá rolando uma energia aqui. Antes da gente abrir a pauta, Marco, eu queria que você falasse um pouco do podcast pra galera que não conhece. Muito obrigado pela oportunidade. O podcast é Beyond the Cave. Estamos em todas as plataformas e a ideia é sair da caverna. A ideia é a gente usa muito Platão, e aí, puxando para a pegada filosófica. A gente usa muito Platão no sentido de sair da caverna. Sair da caverna é você sair daquele negócio dos grilhões da caverna e você poder ir para um outro lugar onde
te é mais afeito, seja ele espiritualmente, intelectualmente, profissionalmente, enfim. Eu acho que eu achei engraçado o paralelo, porque a gente está discutindo como é que você entra no metaverso. Um outro ponto é como é que você sai do metaverso. Então Exato. é tudo muito filosófico. E aí eu nesse pergunto, sentido, será que a né? gente já não tá nesse metaverso? Essa discussão é antiquíssima e muito boa. Será que a vida que a gente vive é só uma reflexão de alguma coisa? E no fundo nós estamos em outro lugar? Tem uma pergunta que eu acho muito legal. Eu não lembro quem colocou, mas a pergunta é a seguinte. Somos seres carnais vivendo experiências espirituais ou somos seres espirituais vivendo experiências carnais? O que você acha? Cara, Wellington, meu caro. Então vou repetir a pergunta. Nós somos seres carnais vivendo experiências espirituais ou somos seres espirituais vivendo experiências carnais? cara, acho que vai muito do repertório individual de cada um, como as pessoas sentem a experiência carnal e espiritual. Eu, como não sou um cara muito espiritualizado, eu tendo a acreditar que nós somos pessoas carnais que têm algumas evoluções e alguns devaneios espirituais. Porque eu não sou muito espiritualizado. Mas eu entendo Gostei, que pessoas que têm outro tipo de experiência têm uma visão diferente. Gostei. E aí eu te perguntaria, qual que é a experiência de finitude? A sua experiência que quando acaba, acabou? Sim. Fim de papo. Vitor? A minha é completamente oposta. Tá vendo? Eu achei engraçado. Essa é a graça. Então O Vitor tem respawn depois do fim do jogo. eu não. Sensacional. Mas você trouxe um ponto da reflexão do repertório do indivíduo e a minha história, ela tem um olhar espiritualizado. Então, eu vejo a espiritualidade trazendo para mim um momento de uma experiência carnal. E esse momento ele pode ser, inclusive, conectando com a agilidade, quem não viu o episódio volta lá, como sprints. Cara, esse crossover é maravilhoso, porque a gente conseguiu ligar espiritualidade com sprint de desenvolvimento. Mas Isso é maravilhoso, cara. Você tem ciclos. Você não vai ouvir isso em nenhum outro podcast. Nunca. Certeza que Nunca. não. Certeza vai. que não. São ciclos, né? E é muito engraçado porque a teoria cristã fala numa ideia de que nós vamos até o fim e existe um apocalipse, existe um telos, um final, uma terminalidade. Os indianos falam que, os hinduístas, né, falam que existe algo cíclico. Você vai... E a ideia de karma, dharma, faz parte desse sentido. E para você acreditar nisso, para você estar imbuído disso, você tem que acreditar que você é um ser espiritual. Ô Vitão, fazendo esse paralelo, essa teoria cristã, ela é waterfall, né? E essa teoria mais individualista, mais indiana, é produtizada, né? Total, cultura Porque de produto. você tem cultura de produto, você vai evoluindo ela em ciclos, né? Se a gente for conectar com as divindades, quem é um daqueles que as pessoas muito admiram? Buda. Por que será? Seria Buda um agilista? Exato, exatamente. Cara, que viagem. Que viagem. Parou, você que está assistindo esse podcast agora, você já deu like, já se inscreveu no canal, já está seguindo aí nas plataformas? Deixa eu te mostrar um negócio legal. Acabou de chegar a camiseta do podcast. Ó, bonitona, tô vestindo aqui. Podcast, tecnologia, cerveja, código-fonte, rock and roll e nada de PowerPoint. Essa camiseta ela não vai ser vendida, a gente vai começar a sortear para os nossos ouvintes que se inscreverem, fizerem comentários, divulgarem e compartilharem o nosso conteúdo. Então, aproveita que você tá aí, já se inscreve, compartilha e vamos começar a sortear essas camisetas. Valeu, obrigado! Voltando para nossa pauta do metaverso, eu queria fazer um retrospecto aqui com vocês para a gente contextualizar o que é esse tal de metaverso. Porque eu acho que o metaverso ele está muito focado nessa questão de ser uma plataforma, ser um software, etc. Mas, na minha visão, ele é muito além disso. Ele é um conceito que está permeando a sociedade como um todo hoje. Com Instagram, Facebook. Eu acho que o tio Zuckerberg já percebeu isso. Por isso que o Facebook virou meta, porque você já tem um pouco disso rolando no mundo através de como as pessoas se comportam nas redes e como elas se comportam fora das redes, né? Você meio que já tem um mundo lá fora. Mas pra gente contextualizar, eu que sou velho, eu queria... Velho,
meio velho, né? Dá pra dizer? Experiente. A barba entrega, viu, Marco? A gente passou por algumas iniciativas nessa época, e aí eu queria passar com vocês para a gente entender a diferença do porquê que hoje se fala disso e por que a gente não falava disso e por que não deu certo naquela época. Por ali, nos anos 2000 e alguma coisa, eu não vou colar da Wikipedia aqui, você honesto, não lembra a data. Dependendo do que tu falar, eu vou chutar o ano, hein? Vai. Second Life. 2003. 2003. Eu sou bom com ano, cara. 2003, a gente tá falando de 19 anos atrás? Isso aí. 19 anos atrás, a gente já teve uma primeira experiência. Você conheceu, Marco? Opa, Avatar. Porra, se lembra. Exato. Então, e a gente já tinha essa primeira experiência sobre o que era um possível avatar teu numa outra vida e que não deu certo, beleza? Porque eu tinha uma... A primeira vez que eu falei disso nesse podcast, inclusive, acho que a gente falou isso na retrospectiva, não foi? Foi. A gente falou um pouco rapidamente nisso na retrospectiva. Que foi justamente quando o Facebook mudou de nome. Isso, exatamente. Grupo, né? A notícia era a mudança do grupo, a gente falou um pouquinho disso. Eu tinha uma perspectiva de que não deu certo porque a experiência era pobre. Porque, pô, o cara tá ali, aí o bonequinho é meio tosco, ele voa meio esquisito. Depois eu fiquei refletindo sobre isso. Eu acho que é totalmente diferente disso. Hoje minha opinião é outra. Eu acho que aquilo não funcionou naquela época porque as pessoas não tinham o metaverso na vida delas como elas têm hoje. Você não tinha uma vida no Instagram. Você não tinha uma vida no LinkedIn. Você tinha só um joguinho, beleza? Você era você. E 2003 já tinha Orkut? Você tinha no máximo Orkut, talvez, não lembro. Tinha. Acho que você tinha um Orkut no máximo, né? Tava já começando aí, próxima Fazenda Feliz, inclusive. Fazendinha, é verdade, Então eu acho que o Second Life ele não foi pra frente, até porque se fosse limitação tecnológica ele teria evoluído com o tempo e hoje ele seria uma plataforma melhor. Mas eu acho que não pela incompetência tecnológica. E não vamos chamar de competência porque era uma limitação tecnológica até da época, né? Porra, estamos falando de 2003. Mas eu acho que as pessoas ainda não tinham essa projeção do eu delas na rede, como nós temos hoje. Naquela época, eu acho que isso não existia, né? E hoje nós temos um contexto já um pouco mais sólido disso. Você tem uma imagem no LinkedIn, e isso é uma coisa que eu queria até trazer para o Marco discutir depois aqui com a gente, que as pessoas, às vezes, elas têm múltiplas personalidades. Você é um cara no Twitter, você é um cara diferente no Instagram e você tem outro cara diferente no LinkedIn. Até porque se espera que você tenha determinados padrões Exatamente. de comportamentos nos ambientes que você frequenta. Seja na vida física, É isso. como no ambiente digital. Olha aí o metaverso. Você não é uma pessoa diferente no trabalho, diferente do cara que você é no bar? Mas assim, você tá falando uma parada que me parece fazer muito sentido. A gente preparou o mundo através da tecnologia, inspirou comportamentos nos indivíduos, que esses comportamentos nos prepararam para olhar para o metaverso agora, ou para tudo isso, com muito mais visão e menos rejeição. Embora ainda haja, por parte de muita gente, eu imagino, né, só suposição, mas a gente está muito mais aberto. Isso é muito natural quando você pensa que, um exemplo, nos anos 2000, a Microsoft tentou criar um tablet, trouxe para o mercado, ninguém comprou, não deu certo. Em 2010, 10 anos depois, o que a Apple faz? Lança o iPad, produto eletrônico mais vendido do ano. Tem uma questão de timing, tem uma questão de aceitação, tem uma questão de preparo e maturidade do mercado. Porque o mercado aceitou um iPhone gigante em 2010. Brincadeira à parte, tá? Mas pensa, um iPhone gigante em 2010. Porque teve o iPhone como um produto predecessor antes. Você teve contato, você experienciou. O que tu fala, e você falou aí numa conversa de bastidores que a gente teve, no Instagram, mundo fantasioso, maravilhoso, perfeito. Quem posta lá que a desgraça tá acontecendo na vida ou que algo não tão bom tá rolando? Eventualmente tu vai esbarrar com isso. Mas é um mundo ideal, é um mundo projetado, é um mundo desejado, é um mundo de filtros. O quanto esse mundo hoje é avatarizado, nem sei se isso existe, não é desejado pelos seres humanos porque é uma espécie de fuga daquilo que é o caos que ela se meteu. Sim. Né? Inclusive, passando aqui para o Marcão comentar essa questão de como as pessoas têm... Eu não sei nem qual é o termo técnico, inclusive, se é o alter ego, que é uma... Alter ego é uma excelente palavra. Que é como elas se projetam, elas criam uma imagem dela.
Mas, veja, quando a gente fala de como as pessoas se comportam no Instagram, como as pessoas se comportam no LinkedIn, se você é promovido, a primeira coisa que você faz é publicar no LinkedIn. Você vai mostrar isso para todo mundo. Mas ninguém posta a bronca que levou no chefe no LinkedIn, né? Então, a vida é sempre bela. É só sucesso no LinkedIn. Um detalhe pro Marco depois comentar. Onde que se comenta eventualidades não tão boas? Stories. Em menos de 24 horas, ou melhor, em 24 horas acaba. Hoje meu dia não foi tão bom. Beleza, daqui a 24 horas... A vida é outra. Não tá postado no feed. Isso aí. E eu achei engraçado que vocês falaram... Você falou, Elton, você falou uma coisa muito curiosa que, assim, me parece... Eu tive pouco contato com o Second Life, mas me parece que a proposta era quase como se fosse um jogo. Ao passo, e eu concordo com o que você falou, o metaverso é uma ideia de projeção, já não é mais não tem jogo. É uma projeção de um alter ego virtual. É algo muito mais rico, é algo muito mais complexo, que interage com muito mais plataformas. É você dentro do universo virtual. Me parece que foi essa a ideia do Zuckerberg, quando ele quis uma projeção do seu ego, daí porque o seu alter ego, a sua outra pessoa, né? E não é um jogo, porque o Second Life ele ficou meio perdido nessa ideia, né? Ele parecia que você estava interagindo, mas e aí qual que é o propósito disso? Ninguém entende. O meta, todo mundo fala assim, não, sou eu dentro do universo virtual, existe um propósito, né? Ele chegou num timing onde tudo conflui para que aquilo vá para um lugar fantástico, o que também é muito problemático. Exato, e aí isso traz questões que eu fico imaginando. Como é que você lida com pessoas perfeitas no metaverso? Sabe? Tipo, é tudo tão maravilhoso assim. E como a gente vai lidar com isso? Primeiro que trazendo aqui pra parte chata da minha pauta, eu não tenho a menor ideia de como isso vai se lidar de uma forma satisfatoriamente, que traga uma experiência satisfatória para as pessoas, convergindo tecnologicamente. Você tem óculos VR, você tem... Cara, mas como é que eu vou convergir tudo isso de fato em uma plataforma que vai trazer tudo isso e trazer essas características que você falou, Marco? Como é que eu vou projetar de fato as coisas que estão nas suas redes sociais, a sua vida, numa plataforma única, sem que eu transforme isso num joguinho? Eu tenho dificuldade de entender como que isso vai se dar, tá? Mas o Zuckerberg ganha muito mais dinheiro que eu para resolver esse problema. Né? Muito mais. Né? Bastante mais do que você está pensando. Exato. Então acho que ele tem esse abacaxi na mão. Tecnologicamente eu não sei exatamente como isso vai lidar. E deve ter um batalhão de gente pesquisando isso lá dentro do Facebook. Né? Eu acho que essa parte tecnológica, né, nessas camadas viabilizadoras da experiência que você pode ter no metaverso, vai de... Tem questões, inclusive, eu estava pensando aqui agora, das luvas possivelmente sensíveis a toque no virtual. Imagina você usar uma luva que você toca o nada, mas você sente, tem as sensações no seu corpo reagindo por todo um processo químico que o seu cérebro vai ser despertado ou promovido, porque tem uma tecnologia que desperta aquilo, mas você não está... Você está tomando... Imagina que você está tomando água ou cerveja lá no metaverso, porque você passou lá no bar do metaverso, comprou a cerveja, o teu avatar bebeu e você sentiu o gosto da cerveja. Você sabe que você acabou de descrever a Matrix, né? É Matrix. E aí isso se conecta com outro conceito que é o Neuralink, que é uma das questões que o Elon Musk diz. Porra, Zuckerberg, isso daí é uma furada. O Neuralink é o próximo passo. Mas independente do que seja, qual é a tecnologia viabilizadora? Quanto custa? E aí, quanto tempo de pesquisa? Quais são as regras? Qual é o impacto disso na vida do ser humano? Imagina o cara ficar imerso num cenário de metaverso e ele esquecer de ir no médico. Ele esquecer de beber água de verdade e depois... Aí vai te dar dinheiro, cara, que tu vai ter um monte de consulta pra você ter, pra cuidar dos rins. Deixar aqui o telefone no meu consultório, caso precise. Caso você não esteja bebendo água suficientemente. Você é programador, bebe muito café. Café hidrata também? E vamos discutir isso lá no consultório, a gente fala. Se você tiver dúvida se a Ligue quantidade de café que você está tomando está fazendo mal pro rim, não procure o Dr. Marco Calheiros, nefrologista. É porque assim, pra fechar o ponto, ou abrir mais,
a discussão da tecnologia que vai viabilizar todas as experiências possíveis, e nós sabemos como, elas podem enfrentar barreiras sociais, filosofais, políticas, econômicas, sejam elas quais forem, que a gente não sabe nada disso ainda. Então é um processo de experimentação que vai levar anos aí, vamos ver qual é. Mas a essência desse cenário, que hoje o ser humano, e o Marco acho que matou ali na fala dele, o momento é, eu posso ser alguém em um outro ambiente, né? Ter o meu avatar. Aí você começa a conectar até com vários filmes que propõem isso. O próprio filme Avatar. O cara escolhe no filme do Avatar deixar de viver uma vida real para transcender. Lá tem até uma questão mais mística, né? Tem uma transferência de consciência dele fisicamente do mundo real para o mundo virtual. E quantas pessoas não buscam isso porque estão sofrendo na vida? Eu acho que você está tão correto, Vitor. Se não me engano, eu posso estar enganando, mas ele era paraplégico enquanto... E essa é a brincadeira, essa é a loucura. Ele era um soldado, um veterano paraplégico, que passa a virar um herói de 2,50 metros de altura, que se conecta com um ser que voa e muda o rumo de uma vida num planeta. É num mundo lindo, né? Num mundo maravilhoso. E aí se oferece algo, uma contrapartida que você já não sabe mais o que é realidade, o que faz bem e o que faz mal. Esse é o ponto problemático do metaverso, né? Para onde nós estamos indo? Que é a pergunta que habita, né? É progresso, lógico, progresso maravilhoso, mas esse progresso vai fazer bem ou vai fazer mal? Não sei. Exato. Essa questão do fazer bem ou fazer mal, ele é muito crítico. Pra caramba. Né? Muito. Porque, inclusive, o próximo ponto que eu quero puxar na pauta aqui com vocês são as motivações comerciais em cima disso. Boa. Excelente. E essas motivações comerciais, elas não estão ligando muito bem para se faz bem ou se faz mal, como quase tudo que... E eu te complementaria, se elas não estão ligando muito bem não estão fazendo. Porque para você fazer o bem é caro. Exato. Para tudo que você vai fazer bem, eu quero fazer e uma nem casa... sempre é lucrativo, né? Fato. Eu quero construir uma casa bem construída. Vai sair cara a reforma. Eu quero uma cirurgia bem feita. Você precisa pegar um cirurgião bom. Eu quero um carro bom. Você precisa pegar um alemão que faça o seu carro. Entende o que eu quero dizer? Normalmente o bem ele tem que ser planejado. Você não pode deixar aberto ao revés. Então, se você está construindo um negócio que pode dar para os dois lados, a chance maior, pensando na entropia, pensando no caos, o risco não vale. Tem que ser bem planejado. E a pergunta é onde estão os drivers? Exato. E sendo extremamente pé no chão aqui, o expoente hoje de metaverso é a Meta, é o Facebook. Tem algumas coisas aí. Fortnite, por exemplo. Sim. Rola show no Fortnite. Isso é verdade. Mas acho que o mais comercial que vê isso como um business, eu acho que é o Facebook. Ele né? criou o hype, eu acho, né? Porque, mas pensa assim, Vitão, vê se você concorda comigo. Quando esse cara, o Tio Zuck, eu tenho intimidade com ele, viu, Marco? Tio Zuck. Quando o Tio Zuck tinha o Facebook e ele comprou o Instagram, ele comprou o WhatsApp, cara, ele já estava pensando nisso. Porque ele está te cercando virtualmente. Ele sabe com quem você está falando, ele sabe o que você vê através do Instagram. Então ele comprou a tua fala, ele comprou teus olhos com o Instagram. Uhum. E ele compra o que você pensa no Facebook. E ele, inclusive, está moldando padrões comportamentais. Exato. Então, ele tá meio Tá brincando de Deus, né? Tá brincando de Deus. Ele tá... Percebe como ele tá com... Quando você fala de Instagram e YouTube... YouTube não, que é Google. Quando você tá falando de Facebook, a tríade Instagram, Facebook e WhatsApp, você tá falando dos 3 sentidos do cara. Ali, o que ele vê, o que ele posta, o que ele fala e o que ele pensa. Então, ele já está meio que projetando isso. Comercialmente, e aí entra no ponto que você falou, Marcão, o que é isso, estrategicamente e comercialmente? É entender você o máximo possível para te oferecer publicidade, que é o negócio do Facebook. Cara, você pensou e botou uma foto de alguma coisa que você quer, eu já sei quem é o melhor anunciante, vou oferecer para esse cara a menor taxa de conversão e vou te oferecer isso e você vai comprar isso aqui o mais rápido possível. Comercialmente, para quem provê
entre aspas, o metaverso, me parece ser essa a motivação comercial. Como isso pode te impactar positivamente ou negativamente? Não sei. Mas tem experiências em teste, né, coisas acontecendo nesse instante, que são... Todas elas têm um cunho, né, comercial, mas tem posicionamento de marca. Por exemplo, vou fazer a correlação com a agilidade. A gente teve episódio lá. Muitas empresas tentaram ser ágeis porque outras estavam fazendo isso também. Então existe a coisa do, pô, fulano tá fazendo, vou lá também. Aí quando você pega a Nike no ambiente de um metaverso, você vê ela no Fortnite, você vê a Victoria's Secrets não, a Gucci Fortnite, você vê, enfim, outras marcas. O McDonald's. Cara, o McDonald's, acho que é no Fortnite, inclusive, o teu avatar, teu bonequinho, vai lá e você compra um lanche no virtual e tu recebe na tua casa, porque é um cross, né? É um transmídia ali. Uhum. Então são experiências simples de serem promovidas, mas elas estão, no fim das contas, testando experiências. É mais um canal de distribuição para venda com teste de experiências de uma parcela da população que antecipadamente está vivendo num cenário que é motivado pelo eu ter a possibilidade do avatar, mas hoje ainda, talvez mais forte que antes, movido pelo entretenimento do jogo. Porque esses jogos estão ganhando fama muito rápido. O CEO o Reed Hastings, CEO do Netflix, ele falou assim, cara, meu concorrente, eu não tô com medo da Amazon Prime. Eu não tô com medo do Disney Plus. Eu não tô com medo do qualquer streaming que surja. Eu tô com medo do Fortnite. Por quê? Porque entretenimento já move, 40% da economia global. Quando você vê que as pessoas inclusive, não somente as gerações que aqui estão, mas outras que estão chegando, estão mergulhando nesse ambiente, porque lá elas podem ter uma característica, um personagem que elas moldam do jeito que elas querem, livre, conversa com outras pessoas, já cria uma vida virtual, e que lá ela pode ver show, ela pode assistir filme, ela pode fazer o que ela quiser. Cara, a concorrência é de atenção. Some a isso o Covid, né? Eu só queria dizer que o Covid forçou uma transformação digital pessoal. Total. Exato. Indo de encontro ao que você está falando. Forçou as pessoas a ficarem submersas na internet. E aí, de repente, tudo isso fica cada vez mais claro. As pessoas se integram de uma forma mais clara. Mas sabe, nesse papo fantástico que vocês estavam tendo, me lembrou... Eu estava tentando achar uma comparação com como é que você doma esse ser humano nesse sentido, porque me parece que existe um estratagema de poder, pegando uma palavra de Nietzsche, a vontade de poder. A Igreja Católica, na Idade Medieval, ela concorria pela alma das pessoas. Então ela tinha a música, ela tinha o templo, ela tinha a missa, ela tinha promessa de futuro, e todo mundo estava comprado naquela ideia 100%. Era algo que buscava pela alma. E eu acho engraçado porque nós estamos indo para uma nova ideia de religião. Não no sentido que você vai se prostrar àquilo, mas você está sendo canalizado para um certo ponto. E eu acho engraçado se a Igreja Católica cria o homem contra o alma, o Tsuzuki, ele quer o homem contra o ser econômico. Nesse sentido, porque o telos, o destino final, é o advertisement. Tem que ter um trade-off. Você vai estar lá e você vai ter o quê? Quem vai estar lá? Quem vai colocar o negócio? E eu acho que você vai sendo inserido no negócio, então buscando uma certa... Nem que seja uma alma digital. Eu tava pensando nesse termo, alma digital. Porque você vai... Tsuzuki tá procurando a tua alma digital. E é isso quando você se insere num meta. Né? O meta a palavra grega, Aristóteles formou isso, a metafísica, quer dizer o depois da física. O meta é o depois, o que está além. Você tem o física e você tem a metafísica. A metafísica é a filosofia, por exemplo. A filosofia é um tipo de metafísica. Então, o meta é o que está depois. Ele está buscando algo seu que está clamando, está depois daquilo. Eu acho engraçado. De certa forma, ele está indo atrás da sua alma digital. Sim. E você se coloca naquela posição para ele. E você se insere no contexto. Eu acho muito curioso como é que se constrói isso, não? Merece palmas aí por esse discurso, hein? Cara, né? Porque Pelo amor de Deus. isso me conecta também com o Matrix, que a gente falou aqui rapidamente. E Matrix se conecta com Caverna de Platão também, né? Não, o Matrix eu acho que é o filme que tem mais conexões filosóficas, né? Mais citações filosóficas, né? Religiosas, filosóficas, né? Tudo. E faz você pensar se a nossa vida, e esse é o ponto, né? Será que nós não estamos já no meta e a gente só não sabe?
E esses questionamentos, por isso que eu fiz a pergunta desde o início, se nós somos seres físicos vivendo experiências espirituais, ou se no fundo, por exemplo, uma outra maneira de pensar isso, se nós somos seres espirituais vivendo experiências carnais, é como se a gente estivesse conectado num mainframe, e isso daqui é só uma projeção daquilo que a gente tá em outro lugar. Dá para fazer um paralelo do que você perguntou, Marcos? Se nós somos seres físicos vivendo experiências digitais, ou se nós somos seres digitais que estamos vivendo experiências físicas. Se eu perguntar para o seu avatar no Meta, se eu tivesse essa possibilidade, se ele fosse uma alma separada, ele ia ficar com problema de responder isso. Ele ia ter problema. É esse o ponto. Se você tentar misturar uma leitura espiritualizada com o metaverso, isso se encaixa 100%. 100%. A alma não poderia ser um contexto digital, aqui carnalmente coletando dados? E aí eu acho que o problema por trás disso tudo, que eu concordo com tudo que você falou, Vitor, é nesse contexto, se o meta for isso, o tio Zuki é Deus. Exato. E aí é um problema. Aí é o problema. Aí nós estamos fodidos. É esse o problema que temos que ficar muito atento, porque ele constrói, ele é o arquiteto da Matrix. Ele é o arquiteto. E imagina quando ele quiser dar um reset. Aí ele manda a Arca de Noé digital. Puta merda. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, exatamente. Complicado. Tenso. A situação é tensa. Mas, sobre o âmbito comercial, tem muitas coisas que eu, pelo menos, começo a ver que o metaverso vai estimular a compra, o consumo digital. Já está acontecendo. Você vê hoje situações que muita gente não consegue entender porque Neymar pagou milhões em uma obra de arte que é uma imagem que não existe no mundo físico. Cara, esse ponto é excelente, Vitão. E o que eu quero trazer é exatamente isso. E quando eu falo das limitações tecnológicas, é porque eu acho que o metaverso vai além de você ter a sua, como o Marco falou, sua alma digital para te oferecer produto. Eu acho que isso tem um potencial e uma evolução muito maior do que isso. Porque, veja, se não, eu estou falando de pegar... No fundo, se eu falar só que vou capturar o teu perfil como alma digital para te oferecer produto, eu estou ainda muito atrelado ao teu perfil físico aqui, para te vender coisas físicas. Mas, na verdade, o metaverso, ele se coloca uma barreira além disso, ao ponto de você comprar coisas que estão fora do teu plano físico aqui, entendeu? Você pode estar comprando uma obra de arte que não existe, entendeu? Então, não é só sobre o comercial do que nós pagamos e que é físico aqui. É sobre você comprar coisas que não existem, que só existem lá. Cara, Vitor Hugo vendeu uma bolsa em algum metaverso aí, não lembro qual, por $20 mil para um avatar. É uma bolsa que o avatar vai usar, o personagem vai usar. $20 mil, cara. Exato. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Tecnologicamente a gente conecta redes sociais, a virtualização das coisas. Isso começa a puxar outras questões que são super relevantes, como por exemplo, que moeda eu uso no metaverso? É um outro mundo, não é um outro país, não é dólar, não é real. E aí onde entram NFT, criptomoeda, que não tem barreiras, certo? Inclusive, quem quiser conhecer mais sobre NFT, criptomoeda, o nosso parceiro, patrocinador Clever. E tivemos episódios episódios falando exatamente sobre isso.
Então, é uma questão que vai além de você... E eu tenho realmente dúvidas de como isso vai se desenrolar a partir daqui, porque até para pensar no modelo comercial dessa parada, Vitão, a gente fica... Eu tô falando da gente, mas talvez por uma limitação de conhecimento e até de ser pouco visionário, eu fico limitado a como o modelo de negócio do Facebook atual se projeta nisso. Mas a expansão disso pode ser muito maior, cara. Eu arriscaria dizer muito humildemente que eu já não sei mais o que está acontecendo. Eu senti esse mesmo patamar com você, que você falou agora, você começa a se sentir mais obsoleto no sentido... Pega só NFTs, que é um negócio que eu ainda não consegui entender. Não que eu não tenha conseguido entender do ponto de vista formal. Não é fungível. Legal, não é fungível. Dinheiro é fungível. $1 é $1. Eu consigo, faz parte de um pool de coisas que são iguais. Quando as coisas são não fungíveis e elas estão num digital, e aí a pergunta é, para onde elas vão? Ao que se prestam? Qual é o futuro? O que isso se integra àquilo que é fungível? Qual é o propósito? Qual é o propósito? É nesse sentido. Você começa a se sentir num oceano e você não sabe pra onde você rema. E sabe qual é o problema que eu tenho quando eu penso sobre isso, Marco? É que quando a gente fala... A melhor explicação, por exemplo, do token fundível para o não fundível, que é a moeda digital e o NFT, é o equivalente ao dinheiro, uma escritura ou um ingresso, sabe? Você não consegue dividir meia casa ou ter um centavo de uma casa. O NFT é uma propriedade daquilo que você comprou, sabe? Você não consegue dividir aquilo. Mas o problema é que hoje o conceito sobre isso, ele é um pouco deturpado ainda nesse mundo, sabe? Cara, na prática, hoje NFT é para comprar JPEG de gatinho. Não é isso, Vitão? E aí, acho fantástico isso, porque daí entra no... Aqui se presta, quer dizer... deixa eu colocar de uma outra perspectiva. Daqui a 20 anos, os NFTs de gatinho vão estar rodando ainda e valendo alguma coisa no mercado das ideias ou das coisas, ou vão ser vistos como algo que foi uma tentativa que não foi para lugar nenhum? E o cara que gastou o dinheiro? Uma volatilidade gigante nisso. É isso que eu tô querendo dizer, eu já Só não que sei. aí, tem um pouco do... A janela de oportunidade, ela tá aqui, ela é curta, com possibilidade de altos ganhos. Então você vê muito aventureiro que vai ali, tenta fazer alguma coisa, resolve a vida e beleza. Então ele vai para um não fungível, para depois ele descolar daquilo, vir para o mundo real, porque o cara quer vender NFT lá, imagenzinha e ficar milionário, para depois ele pegar aquilo, transformar em dólar, em real, em euro, seja o que for, e comprar a casa na praia dele. E aí eu não sei se é só a bolha, é isso que muito obrigado. Sendo mais claro, eu não sei se isso é uma bolha, nesse sentido que nós vamos voltar para a realidade e aquilo é só um hype, como você bem falou, vai ser tradeado, e nós queremos voltar para aquilo que faz sentido. A casa na praia faz muito sentido. Que é o mundo real. E aí tá muito longe do metaverso. Isso, por isso que eu não sei o que quer dizer isso ainda. Eu não sei nem se tem futuro. Eu não sei, eu não quero parecer antiquado, obsoleto, ultrapassado, correndo. Eu não sei. E eu não tô nem tão velho assim. De repente eu me sinto obsoleto. Eu não fiquei, não sei, de repente fiquei velho. Mas eu me sinto também assim. Você fala, o que quer dizer isso, Jesus? Eu sou um cara que trabalha com tecnologia o tempo inteiro, o dia todo, sabe? Você fala, não sei mais o que é o mundo. Exato. Eu tenho um problema de entender o propósito dessa parada. E não estou falando de NFT, estou falando do metaverso em si. O exemplo que eu dei no começo do podcast, cara... Um prefeito de uma cidade, junto com os vereadores, os caras fizeram uma reunião do metaverso. Porra, virou notícia, passou na Globo, deu um hype animal. Só que o cara tava com óculos VR no gabinete dele e os vereadores estavam no prédio do lado com óculos VR. E aí? Volta naquele ponto do... Pô, é um joguinho. Mas é. Só que, cara, olha só. Eu não sou... Eu flutuo na minha visão sobre, porra, por quê? Aí horas eu falo, porra, tem uma possibilidade muito legal aqui. Para pensar a quantidade de pessoas que
Eu vou fazer uma reflexão aqui mais geral. Olha só. Quantas pessoas o Brasil tem hoje? Um pouco mais de 200 milhões. Desses, 1% tem pós-graduação. De 3 a 1% tem pós-graduação no nosso país. Isso eu não estou querendo excluir ou segregar. Eu só estou dizendo que é um dado. Se você olha para esse dado, quantas pessoas aqui não têm, no nosso país, acesso ou mesmo compreensão sobre a possibilidade de acesso que tem a informações, raciocinar, ser visionário, experimentar. A gente fica aqui falando de experimentação, agilidade, inovação, não sei o que, tecnologia. Cara, isso aqui é segregação, na real. O mundo não está aí ainda em massa pensando nesse tipo de coisa da forma como a gente é capaz de discutir. Essa é uma puta de uma verdade. Para pensar em metaverso. Sabe o que é para muita gente? A oportunidade dela sair de uma realidade que ela é controlada, mas ela continua sendo controlada. Porque ela lá, por mais que esteja sob supervisão de uma tecnologia, ela pode ser literalmente o que ela quiser. Ninguém vai julgar, ela não vai botar a cara a tapa, porque é um avatar, é um boneco. Então ela pode ser trans, ela pode ser homossexual, ela não vai ser julgada, as regras são diferentes, ninguém vai bater nela, e se bater ela não vai sentir. Sabe que tem tantas coisas ali que ela pode ser muito mais do que ela é no mundo real, que às vezes a limita. Então você para assim, pô, eu posso ser um super-herói. Cara, o jogo me permite isso. É bom. Cara, eu posso ser o Avatar, um cara de 2,50 m que virou um herói no mundo maravilhoso. Eu vou trazer fuga. um dado. Tem fuga aí. Esse ponto de fuga, cara, ele é crítico e eu vou até aumentar a bola de neve aqui para passar pro Marco para falar sobre isso. Hoje, a gente tá gravando aqui no dia 10 de março. 10 de março. Um a 2 dias, 2 dias depois do Dia da Mulher, certo? Certo. Cara, eu vi informações. Cara, quando você falou dessa questão de fuga, na hora eu lembrei dessa notícia. Vocês sabiam que nos RPG online, nos mundos virtuais, onde você tem um avatar, etc., 90% das mulheres, elas usam avatares masculinos para evitar assédio? Sabia. A questão da fuga que você falou. E muitos avatares nos mundos virtuais não dizem exatamente como são porque tem vergonha daquilo que a sociedade no mundo tradicional diria sobre ela. Eu vi um vídeo de um youtuber, Ryan Trahan, alguma coisa assim, depois eu procuro o nome dele aqui. O cara passou 100 dias no metaverso. Tu consegue imaginar 100 dias você dormindo com óculos? Ele não tirava o óculos para nada. Integralmente. Integralmente. Ele desligava alguns momentos para interagir com a parte física, porque ele precisava ir ao banheiro, ele precisava escovar os dentes, ele precisava comer. Tomar mas ele banho, não né? tirava da cabeça. Não tirava da cabeça. 100 dias. E ele registrou e postou isso no YouTube. O vídeo dele em poucas horas bateu 4 milhões e poucos de views. Cara, é uma experiência tão fantástica. Porque quando ele chega no 50º dia, ele fala, meu Deus, a coisa não é tudo aquilo que eu imaginei. Começa numa baita de uma empolgação, ele vai para jogos, né? Dentro do metaverso lá, o qual ele se inscreve, tem o avatar dele, ele conhece uma pessoa, faz um amigo, esse amigo de repente desaparece, do nada. Ele começa a falar, puta, a única pessoa real que eu gostei realmente aqui desapareceu. Não era real. E eu não tenho como entrar em contato com ela. Ela desapareceu. Ele começou a sentir falta do mundo físico. E, enfim, a história é muito, muito legal. E bonita, porque chega no final, no momento, ele fala, cara, o que eu vou fazer aqui dentro? Ele planejou ficar 100 dias lá. Então, o que ele fala? Eu vou dar uma festa. Ele dá uma festa no metaverso, conhece um monte de gente, mas, cara, não é maneiro no fim das contas, porque não tá faltando a casa da praia. Tá faltando as experiências sensoriais mais completas e complexas que o metaverso hoje não é capaz de entregar. E aí, quando chega num final, tá no acho que é no 98º dia, alguma coisa assim, o amigo dele aparece e manda uma mensagem. Antes eles se encontravam nos avatares no McDonald's. E aí eles marcam de se encontrar no McDonald's real lá nos Estados Unidos. Cara, chega a ser emocionante a parada quando eles se encontram. Porque eles se encontram fisicamente, eles se abraçam e tudo. E, cara, é bonita a parada, né? E fala, puta, é maneiro o metaverso, mas eu não posso esquecer do mundo presencial, real. E aí um detalhe, esse cara, o youtuber, ele mentiu sobre a altura dele. Ele falou que ele era bem mais alto. E o outro foi verdadeiro. Acho que foi verdadeiro, alguma coisa assim, não me lembro eu vendo a história. Mas ele mentiu. Então qual é a necessidade de você mentir num cenário virtual?
A necessidade é você seu- tem vergonha de quem você é, Mas é o você seu- será julgado. É o seu meta-eu. É o seu meta-eu. Mas ele mesmo, no vídeo, ele fala: quando o rapaz lá do outro lado me perguntou a minha altura, eu fiquei na dúvida. Digo quem eu sou de verdade ou crio o meu meta-eu? Que pode ser algo diferente daquilo que eu sou porque eu não estou satisfeito com o que eu tenho hoje. Então, olha como, de novo, é uma fuga. Eu não estou satisfeito com o que eu tenho, com o que eu sou, e lá eu vou ser o que eu quiser. Ninguém me para. Mas hoje o ser humano ainda é limitado com esse tipo de coisa. Ele se sente mal. De algum tempo ele sustentar uma realidade que não é real para ele. Talvez outras gerações mais novas, nossos filhos, eles possam viver isso com muito mais naturalidade. É complexo. Uau, vocês levantaram zilhões de pontos aqui, mas eu vou pegar esse último do Vitor aqui. Você está deixando o filósofo confuso, a gente Jesus, tá cara. muito louco, Marco. Vocês levantaram inúmeros Não pontos tô bebendo aqui. cerveja. Jesus. Mas eu acho muito engraçada essa ideia, você vê como o que não é real nesse sentido. Né? Eu vou pegar a altura, que eu acho. Altura, sexo, cabelo, idade, you name it. Várias maneiras de não bater com a realidade. O quanto que isso não agrega felicidade ou realização do ponto de vista quando você é, por exemplo, baixinho e vai jogar basquete. Você lembra do John Stockton? Lembro. John Stockton era um jogador de basquete. Ele lembra porque ele provavelmente tem muito mais ligação com o basquete por razões óbvias. E que ele não tá mentindo na altura dele aqui. Exatamente. E John Stockton baixinho, jogava basquete na NBA maravilhosamente. E aí você vê que ele não mentiu na idade dele e a superação dele levou a uma coisa que complementou ele. Aquela pessoa que mentiu ou não contou a absoluta verdade no universo virtual não foi realizada, melhorada por ter contado uma coisa. Ela continuou com um fato inacabado, com um problema não resolvido, com uma questão não resolvida. E com certeza, na hora que a outra pessoa viu que ela não tinha aquela altura, aquilo bateu nela e falou: não tem aquela altura, né? Eu te falei que eu tinha altura, mas não era isso. Então, eu acho engraçado o quanto que o meta não produz progresso. É engraçado. Eu acho engraçado. Pô, muito bom. Não produz progresso humano. Ô Marco, tu lembra do Mirk? Mirk. Pô, se lembra do Mirk. Quem é que tá Putz acompanhando a gente? grilo, Mirk. Que nunca fez contatinho no Jesus. Mirk, interagiu lá com alguém, teve um flerte, Só digitando. se apaixonou por uma pessoa que você nunca viu, Cara, o tava vivendo um avatar ali. Maldita Brasnet, né? Brasnet. Brasnet. Ninguém que tá ouvindo a gente sabe remotamente do que nós estamos falando. Não. Ninguém. Se tiver menos de 30, não tem nem Imagina. ideia do que é. Sabe, fala que época que tinha máquina de datilografar, era isso? Conectada na internet, Mimeógrafo. no modem. Lembra do mimeógrafo? Isso, Não sei se lembra de mimeógrafo, enfim. Então, eu acho uma coisa engraçada, porque essa ideia de você poder ser tudo que você é, no fundo, quando desliga, você volta para estaca zero. Ao passo que a vida, se bem vivida, ela é um eterno progresso. A vida Brilhante. humana está nisso, né? Você Muito quer dizer que o metaverso ele perpetua uma frustração que você não resolve. Eu vou olhar de uma quase forma. isso. Não, achei fantástico isso que colocou. Eu vou colocar de uma forma um pouco mais otimista. Ela não cria oportunidade de crescimento real. Não vou falar que ela perpetua a frustração, porque você pode resolvê-la, embora seja isso também. Você não está realmente lidando com os problemas. Você está dando bypass. É uma fuga. Você está dando bypass, porque você tem como dar um bypass, porque é um mundo virtual. Então você pode criar um avatar. Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu achei curioso, dos vários que vocês falaram agora, e eu vou olhar do ponto estritamente biológico. Então, enquanto você está na vida, você precisa de luz solar para fazer vitamina D. Você precisa comer fibra para você poder evacuar direito. Você precisa tomar água para você poder urinar legal. Você precisa comer carboidrato para você poder... Então, é engraçado que do ponto de vista biológico, você está sendo colocado por desafios atrás de desafios todo dia. Se você malha, se você lê, se você dorme direito, se você cultiva suas amizades, se você trata bem as pessoas que você ama, se você reza, se for a sua pegada rezar... E você tem inúmeras tarefas e coisas para crescer. E no metaverso você só tem aquilo que você quer fazer. Eu acho engraçado. Tem zero desafio desse ponto. É zero desafio. É um mundo da
do glacê, do doce, do Dunkin' Donuts, entende? É um mundo que você só confeitaria. Era isso que eu tava pensando. É o mundo da confeitaria. Se a gente na confeitaria fala, vou querer aquilo. Cara, eu lá, adorei o Marco. Sensacional. lá. Porque é isso, qual é o desafio? Mas, assim, cara, voltando no primeiro ponto que a gente falou aqui, você sabe qual que era a primeira crítica do Half-Life? Do Second Life. Half-Life era legal, o Second Life nem tanto. Mas a principal crítica do Second Life é que era um joguinho que não tinha o que fazer. Você entra lá e fica interagindo com outro avatar. Mas você sabe, não sei se vocês lembram, a IBM teve um espaço no Second Life. Tinha um espaço com 12 profissionais da IBM. Várias empresas tinham representação e teve cara pagando uma grana. Eu lembro que na época eu desenvolvia software, eu estudei como desenvolver prédio, essas coisas, porque era uma tendência na época. Morreu, estudei de trouxa. Mas eu ainda baixei SDK na época pra entender como era o Half-Life. Porque... Second Life. Caralho. Tu tá muito afim de dar uns tiros, hein, cara? É o Counter-Strike que não sai... Você sai do Counter-Strike, mas o Counter-Strike não sai de você. A gente tá falando de Mirk e tal, tá falando de época, sabe de que? De Lan House, cara. Pode crer. Lan House. Isso aqui, Second A Life. Lan House era quase um metaverso, né? Tu ia pra aquela parada e esquece da vida real. Botava os o fone corujão, e já era. que eu fiz de corujão. Nossa. Nossa, e era tiro a noite inteira. Mas é muito louco isso, porque esse ponto que você colocou, Marcão, que a vida, ela te desafia e você se molda sobre os desafios da vida. O metaverso não tem esse filtro, não tem esse desafio. Então, as pessoas criam uma imagem do que elas gostariam de ser caso não tivesse esses desafios. Zero. E aí você começa a pensar por que você faria isso full time? Por que você faria isso 100 dias, por exemplo? Quer dizer, a partir do momento que você faz isso 100 dias, e aí você percebe e fala assim, pô, mas e aí? Qual que é a real disso? Pra onde eu vou com isso? Como é que eu evoluo? Não tem evolução propriamente dita, né? E esse é um problema. A gente pode mimetizar um monte de coisa, mas a vida é tão complexa, né? E ela é tão bonita nesse ponto. E ela é bonita porque ela é complexa. Não vai além. Deixa eu tentar traçar um paralelo, ainda que ousado. A estética, lá no podcast Beyond the Cave, a gente é muito centrado nos gregos, né? A gente gosta muito de falar de coisas do classicismo antigo. E a estética suprema dos gregos era a tragédia da época, porque é a tragédia grega, né? Uhum. Então, quando os gregos iam para o teatro, que foi criado lá, no drama, que foi criado lá, em Atenas, você tem Ésquilo, Sófocles, e outros mais, a ideia era que o personagem central do drama, da tragédia, ele passa por uma dificuldade bizarra. E todo mundo é lá para ver o drama do cara. A obra maior desse é Édipo Rei. E ele, basicamente, na tragédia, ele mata o pai, tem um incesto com a mãe, tem vários filhos com a mãe. Você imagina se hoje seria um escândalo? Nossa. Imagina. Você imagina naquela época, parricídio, casei com a minha mãe, tive filhos com a minha mãe. Os caras falam, você fez o quê? Então, existia um despertar da alma do sentido da tragédia. As pessoas só estavam vendo aquela drama, mas a ideia do drama era transformar as pessoas em melhores, porque elas olhavam até onde ia o espírito humano. E você era... A vida te trazia para um negócio tão bizarro que você era enchido de vida, sabe? Você saía daquele teatro pensando na sua vida, dando graças a Deus, inclusive, que a sua vida era boa pra caramba e você não podia reclamar muita coisa, não. Toca aí sua vida, que sua vida é boa. Você saía mais feliz, Mas né? essa é a ideia. Aristóteles fala, ela purgava tudo que tinha de ruim na alma e preenchia de coisa boa. Você é grato e a gratidão é muito boa, entre outras coisas. E você, no dia seguinte, aquilo ainda estava reverberando na sua mente. Minha pergunta é, quando você está na ideia de metaverso, confeitaria, cadê o desafio? Perfeito. Peraí que agora a gente precisa de um minuto de reflexão sobre isso. Então, Minuto de silêncio. Um minuto de reflexão. Peraí, cara, agora a gente desceu lá... Não, pera, um minuto de silêncio porque meu corpo físico morreu, só existe no metaverso. Peraí. Porque, cara... A consequência imediata do que você falou aqui, Marco, cara, é um negócio que
que traz consequências, na minha opinião, extremamente danosas para a sociedade. Porque se você diz que as pessoas elas tinham uma vida ruim, uma vida difícil, elas encaravam uma tragédia e isso fazia elas encararem a vida de uma forma melhor por causa de uma narrativa ruim, qual é o comportamento esperado do inverso? Porque, veja, eu tenho uma vida que todo mundo tem os seus problemas, tem seus desafios na vida, certo? Quando você está olhando a sua vida perto de uma vida de um cara que se fudeu pra caralho, como você falou, numa tragédia grega, etc. E aqui a gente pode falar palavrão, tá? Não sei se não bem onde que vocês falam. Um monte. Então, aqui tá liberado. Então, o cara olha, ele eu percebo isso como ser humano se projetando pra frente, como evolução. É o que você disse. Porra, minha vida não é tão de bosta assim. Tem situações piores. Mas como é o inverso disso? Como que eu vou me comportar e como eu vou projetar a minha vida, que talvez não é tão ruim, mas eu estou convivendo numa história, num fluxo que é tudo muito bom, que é tudo muito perfeito. Será que eu vou me projetar para trás? Isso foi tão nevrálgico, tão central, tão na cabeça do prego dessa martelada. Me vem à cabeça a ideia de resiliência, que é um problema moderno, né? A gente cada vez mais vai se queixando das gerações mais novas como falta de resiliência. E parece que você tem que ser forjado. Sêneca, que é um estoico romano, que eu adoro, ele falava, uma das várias frases dele era: o ouro é forjado no fogo, assim como os grandes homens são forjados na adversidade. Então, é como um bom jogador de qualquer esporte que você pegar. Ele é bom depois que ele passou por várias adversidades. Ele aprendeu a jogar aquele jogo, ele deu os pedalas dele. Porque se ele só joga jogo fácil... A gente chama isso na TI de ralar o cu no asfalto. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tô tentando falar de ralar o cu no asfalto de outra forma. Isso. E o cara bom só é bom depois de ter ralado muito o cu no asfalto. E aí você fala assim, esse cara é bom, né? Esse cara ralou muito o cu no asfalto. Tem uma outra metáfora que eu gosto que fala assim, mar tranquilo nunca fez marinheiro bom. E aí precisa disso. Então, quando você está nesse universo, até onde você está fazendo pessoas melhores ou piores? Não sei. E aí você pensa que tem o tio Zuck por trás disso tudo, com um propósito ulterior, indo para uma outra realidade, você já não sabe mais qual que é a ideia do metaverso, NFTs, para onde está indo esse negócio todo. Está indo para inegavelmente está indo para algum lugar. E o progresso tem isso, né? Ele vai tratorar. Sabe qual é a questão central de tudo isso? O consumo, ele não traz dificuldade. Ele não forja as pessoas. Então veja, se a ideia é você ter um ambiente onde as pessoas consumam e que gere vendas e eu não vou te causar uma dificuldade para você ser um ser humano melhor, Marco, porque eu quero que você compre um NFT de gatinho, beleza? Porque isso vai me gerar uma comissão e vai fazer a empresa crescer e etc, né? Então, volta na nossa questão central da parada. O quão isso pode ser prazeroso para as pessoas, é legal eu colocar foto de sushi no Instagram, né? Eu volto no sushi lá, né? Porque 90% das fotos do Instagram são sushi. E sushi é bom. Nossa, sushi é muito bom. Muito bom. Exatamente. É legal eu colocar minha promoção lá no LinkedIn e criar um meta-eu projetado sobre o que eu gostaria de ser, né? Porque nem tudo que está nas redes sou eu, está o lado que eu quero mostrar, ou o meu lado superlativo, né? E isso mostra os meus desejos. E para o consumo, toda empresa que quer levar ao consumo, o que ela quer saber? Quer saber os seus desejos. Então isso é perfeito do ponto de vista comercial, sabe? Mas tem esse ponto
filosófico e social da coisa. Você falou- Qual é a consequência disso? Você falou perfeito enquanto adjetivo do ponto de vista social, mas eu poderia também usar o adjetivo perverso. Que é curioso, você está Que discutindo. se encaixa perfeitamente bem. Você tem filhos? Não. Eu tenho um filho pequeno, tenho um filho de 4 anos. Eu acho engraçado porque quando eu chego numa padaria, por exemplo, você quer um Kinder Ovo, ele quer o negocinho que vira uma pinta. Kinder Ovo tá R$12. Kinder Ovo de 12 eu pau. pagava 50 centavos. Eu lembro que eu pagava 50. Caralho. Era 50 isso. centavos. Então, pegando isso, Quase o preço novo de Páscoa. que era R$12, agora custa 100. e quando eu chego com ele na padaria, ele fala assim, não, eu quero isso aqui. Eu fico pensando, eu dar para ele isso, ou eu negar para ele isso, o que faz dele uma pessoa melhor no futuro? Ele ter o desejo de ir lá, eu dar para ele e falar assim, toda hora eu ganho isso. Eu achei isso curioso, entende? No sentido de recompensa. Meio pavloviano. Alexander Pavlov, sabe? Experimento de Pavlov. É isso. Eu não sei o quanto que esse reflexo pavloviano de recompensa imediata está construindo ou criando um problema maior. Eu vou nesse que você está falando, Marco, eu estou muito dentro dessa reflexão, porque sabendo como funciona o nosso cérebro do ponto de vista do aprendizado. A gente aprende quando existe algum desequilíbrio ou desconforto do estado que a gente estava antes. Se a gente evolui com desconforto, é óbvio que a dor gera possibilidade do crescimento. Tem gente que vai para a ladeira abaixo, mas tem gente que dá a volta e evolui e assim segue, né? Então, a psicanálise também fala isso. O crescimento surge a partir da dor. Em vários momentos isso é percebido. E quando você não tem o crescimento porque não há o desafio no metaverso, você cria uma realidade que é possível, na minha visão, ser insustentável por um médio e longo prazo. Por quê? Imagina que todo mundo vai ser perfeito. Cara, essa parada deve ser a mais chata do planeta. Porque o que faz a gente aqui... Pensa, tu olha o LinkedIn. O LinkedIn é uma parada fantástica. Você entra lá e você vai fazer... Os recrutadores procuram por palavras-chave quem eles querem, né, trazer para as suas empresas. Você vai encontrar nomes de pessoas... O que eu vou falar agora, galera, não é a crítica diretamente. É só um fato. Você vai encontrar gente que vai ter lá o nome aí do lado. MBA, mestrado... CPMP, PMO... Todas as certificações do mundo. O cara tem mais sigla do que sobrenome, velho. É. Impressionante. E beleza. Pô, se ele fez isso é porque ele se dedicou, ele estudou, investiu tempo, investiu dinheiro. Tem muita coisa ali. Eventualmente, esse muita coisa empregado não é refletido no dia a dia, porque não adianta, certificado não paga conta. A experiência de um cara que joga futebol, ela não é medida pela escolinha onde ele treinou, mas é pelo como ele joga em campo. Então são muitas variáveis e só aquilo não é suficiente. Aí o cara que vai pro metaverso e diz tudo aquilo que ele gostaria de ser, é pegar o bonequinho e a customização do avatar e falar, minha experiência, jogo de RPG, experiência, 10 de 10. Destreza, 10 de 10. Força, 10 de 10. Cara, é muito fácil. Todo mundo é assim, porque todo mundo deseja algo melhor em relação ao que tem. O ser humano nunca está satisfeito com o que tem. Vive no eterno estado de querência. Chega lá, todo mundo tá no hate, no overall 100, e aí? É chato. Assino integralmente tudo que você falou e eu faria uma ressalva, complementando, indo de acordo com o que você está falando. Joguei muito RPG. Minha adolescência Cara, eu ia falar da RPG agora. D&D. Eu joguei a D&D até. Dragons, Vampire pô. mais ou menos, Werewolf mais ou menos, mas a D&D... Mas eu ia falar que até no RPG... Até Tagmar eu joguei. Caraca. Tagmar. Eu joguei muito D&D e Vampiro. AD&D. Então, Vampiro um pouquinho, AD&D era meu bicho. Até no AD&D, Tem limite. você tinha que jogar os dados para ver seus atributos. Exato, Você cara. entendeu o que eu tô Porra, querendo dizer? é. Só indo de encontro ao que você tava falando. Até no AD&D, algo randômico tinha que existir. Exato. Nem isso existe. Não, É esse daí. eu posso... E até lembrando, você jogava o dado, você tinha uma quantidade de atributos que você tinha e você tinha que distribuir de forma inteligente entre o que você queria ter. É. Você não poderia botar um overall sem tudo. Sabe como é que você Beleza, resolve você isso quer hoje? ser bonito? Beleza, mas você vai ser fraco. Sabe como é que você resolve hoje isso? Você compra o teu Isso, overall. você pega um Olha o DLC. problema. Eu quero Você- DLC é. demais. Olha Eu o quero problema. comprar minha destreza. Olha o problema. Então, o que é isso? E aí você já favorece aquele que... Que é engraçado, né? Porque ele está usando um artifício rasteiro para resolver um problema real. Ele quer ter uma destreza, uma carisma maior, pegando essa tradução pro coisa.
usando algo que não tem valor naquele sentido. Ele rouba, ele fala, eu quero mais um dado. É como se ele quase ele subornasse o mestre. Fala, ó, mestre, exatamente isso. Aqui, dá mais um dado pra mim. Entende? É isso, tá indo muito além. O cara foi lá, passou o cartão e deu mais uma jogada de dado. É isso, não, mestre, aqui, ó. Eu sei que eu joguei ali, deu 6, mas tô aqui essa notinha de 6. Você vai lá tomar um café ou jogar mais um dado. Isso, eu vou anotar aqui mais um atributo. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Vou fazer uma pergunta off-topic, Marcão. Seria o RPG o primeiro metaverso analógico? Pergunta muito boa. É uma pergunta tão fantástica, porque quando você falou RPG, você me fez voltar no tempo, eu estava te ouvindo falar. Eu vou ser muito sincero, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Eu acho que era o metaverso dos pobres. Nesse era sentido. O metaverso analógico total, né? Ó, eu comprei meu primeiro Dungeons & Dragons, a caixa do jogo, quando eu tinha 5 anos, por R$5, cara. Nossa. Eu nem acho que já era real, sei lá. Sei que tava guardado lá. Tenho até hoje. Que animal. 5 Cara, é contos. maravilhoso. Passava tarde jogando. Os D20. Os D20, cara, aquilo ali era lindo, Era né? lindo, o D20. Porra. Você jogava o D20 e falava, ninguém via aquele. Só que aquele dado só existe naquele universo. Ninguém tem um dado de 20 fáceis. Imagina, cara. Lindo D20, isso. D8. Não tinha D6. Essa era D6, que é o dado usual, dado Padrão. enquanto dado padrão. Não precisa. Raramente você Pra quê? usava um D6. Era D8, D12, D20. Isso. Maravilhoso. Era um desafio ao Euclides. Fala, olha, essa geometria você não imaginava que existia. Pensando agora aqui, essa evolução do que nós estamos hoje, ela nasceu no RPG, sabe por quê? As primeiras projeções das pessoas na internet começaram com os RPG online. Se você parar pra pensar nos RPG... Ó, Foram eles que incentivaram. Rabotel, Tibia... Tudo isso, cara, era um RPG Sem dúvida. online. Avança aí no tempo. Minecraft. Não, aí tem um gap que eu parei de jogar e comecei a trabalhar, que eu não lembro. Eu parei do time Rabotel. Aí dali em diante, aí eu já fui pro Second Life, porque eu já tava estudando como programar, velho. Mas deve ter tido alguns outros aqui no meio do caminho. O Minecraft é o mais comum, né? Não existiria Minecraft sem Tibia. E o Minecraft, eu não... Por exemplo, tem o Roblox, né? Eu não conheço. Eu sei que tem. Tem o Roblox, é isso. Fortnite. O LOL, League of Legends também, de certa forma, talvez. Talvez, né? Não sei. Tem que começar a trazer uma galera mais nova pra esses episódios. Vamos A galera trazer, que joga, contribuir. né, cara? A galera mais... Posso aproveitar esse ensejo de falar de coisas mais novas e por falar em pessoas mais novas, tem que falar em futuro também. Eu acho que a gente fez uma crítica muito sensata ao que é o meta, né? Mas aí eu gostaria de perguntar para vocês dois e saber a opinião técnica bem embasada de aonde está o futuro disso, porque esse negócio ele tende a ir para um futuro. Existe não só um business, um nicho, uma perspectiva de mercado e uma perspectiva tecnológica que tende a expandir, sendo mais nominal. O Zuckerberg não está gastando dinheiro nisso à toa. Ele não gasta dinheiro à toa, ele sabe para onde está indo. Existe uma aposta. Ele pode falar, agora não está muito bom, mas vai ficar melhor. Para onde vai isso? A que se presta isso? Qual o futuro disso? Você não tem uma pergunta um pouco mais fácil? Sei lá, uma prova sobre Platão? Sei lá. De repente pode ser perguntar até sobre... Sei lá, você não tem aí uma pergunta aí? Quer dizer, qual o rumo disso no sentido de pensar que se isso é uma aposta real e
cada vez mais vão existir coisas que se projetam no meta. Eu vou pegar um outro ponto que eu sei que não tem muito a ver, mas acho que complementa. A ideia de realidade aumentada. Enhanced Reality, Augmented Reality, que é uma coisa bizarra. Google Glasses, sei lá. Essa coisa que essa interface... não sei dar Marcão, nome pra isso. eu acho assim, cara. Também com muita humildade e suposições no ar. A gente está vivendo um processo de experimentação significativo do poderio tecnológico que isso é capaz de, né, nos ofertar. Eu sempre vejo a tecnologia como o veículo para alguma coisa que pode mudar comportamentos, criar modelos de negócios, né, e tudo. Então dá pra gente fantasiar muita coisa ainda. Eu não sei o quanto ter certeza. Eu gostaria muito de saber o que passa na cabeça de um Zuckerberg da vida, de um Elon Musk e por aí, né? Mas eu fico pensando, ainda na linha do escapismo, da fugacidade. Será que em algum momento você não vai poder, na vida, por não saber lidar com os problemas reais e você achar aquilo tão insustentável e acabar indo para uma câmara, entre aspas, criogênica, porque não é criogênica, mas para você ir lá, para passar as suas noites de sono, ou mesmo dentro de casa, você ter uma infraestrutura que te permita conduzir o teu sono a algo que influencie o sonho conduzido, o sonho planejado, e você sonhar no metaverso, e isso fazer com que ao longo daquele processo, quando você acorde no dia seguinte, você está mais disposto, porque processos químicos aconteceram durante aquela influência do metaverso no teu sono e influenciar a tua saúde, influenciar a tua disposição, influenciar até teu processo criativo. Será que isso não é um business? Você conduzia sonhos guiados. Isso é Inception. Isso é a origem, Leonardo DiCaprio. Cara, aliás, eu adoro Leonardo DiCaprio. Eu faço uma dupla boa com o Victor nesse podcast, justamente porque ele é muito mais visionário do que eu, cara. Ele vai longe. Ele vai longe. Eu gostei que ele foi pro sonho. Ele deu a brecha de falar, não é exatamente metaverso, porque metaverso também não é muito realidade, é algo onírico. No sonho casava. No sonho casava joga a régua lá em cima. Gostei. Imagina você poder sonhar todos os dias a mesma coisa, porque aquilo te conforta. Aí você escolheu o que você quer sonhar. Isso pode ser um negócio. Quer viajar pro Tahiti? Quero viajar pro Tahiti. Essa noite vai ser você no Tahiti. Exato. Eu sou um pouco mais pragmático e sou um pouco mais realista. Eu acho que no médio prazo, não diria no curto, diria no médio prazo, o metaverso ele vai convergir para algum tipo de plataforma onde você tenha as suas informações de forma unificadas, de forma curada por você mesmo, onde você crie um perfil seu sobre aquilo que você quer e que vá te trazer, a princípio, conveniências para o teu mundo real. Eu não vejo hoje o metaverso ainda como algo que você vai se transportar para um outro mundo no médio prazo. No longo prazo, no longuíssimo prazo, eu vejo a perspectiva do que o Victor falou, de você ter algumas questões um pouco mais avançadas a respeito de uma coisa mais psicológica, etc. Comercialmente, hoje, Marco, eu acho que o objetivo a médio prazo do Tio Zuki é esse. É tipo, você tem uma plataforma aqui onde eu tenho o teu perfil profissional, eu vou te oferecer uma pós-graduação. Você está com uma dor de cabeça, você vai pôr o VR, eu vou te botar com o médico. Fazer uma teleconsulta contigo aqui agora e você vai receber o seu... Isso está alcançável agora. Sim, eu tô falando que a gente conseguiria fazer agora a curto prazo, sabe? Sensacional. O que eu vejo como possibilidade tecnológica e que eu acho que é o próximo passo do meta, sabe? É entender com quem você fala, é entender o que você posta, com quem você se relaciona. Eu crio um mundo onde eu tenho o teu perfil. Quer falar com o médico? Cara, põe o VR e você vai fazer uma teleconsulta agora. Acabou a cerveja da geladeira? Tá lá o delivery que vai te mandar a cerveja porque viu que você tá sem. Mas ainda muito como conveniência do mundo físico, do mundo real. Um adendo ao mundo real. Um adendo, Eu ainda vejo isso
como o metaverso como o seu segundo mundo auxiliar, porém unificado, porque hoje nós temos vários outros mundos. Uma ideia de convergência. Existe uma O convergência. quanto isso aqui não é um metaverso? Fantástico. Sim, é. Sim. Isso aqui é uma extensão da tua vida, cara. Isso aqui é um braço. Vocês conseguem imaginar como é que era a vida antes do telefone? Nós vamos ter que explicar em algum momento para as pessoas mais novas como é que era a vida sem ninguém te achar num telefone. É bizarro. Cara, Vocês têm telefone? É tão Só bizarro. por ti- Marco. Vocês têm telefone em casa? Linha fixa? Não. Ninguém tem mais. Só Que para que é lembrar, só para lembrar. Pensando, né, nesse sentido, ligava-se para a linha fixa e falava assim: residência de não sei o que. Tipo, você tinha que falar o que era, porque a residência, com quem você quer falar? Gostaria de falar com Falou, quem? Joana, peraí que eu vou chamar ela. Linha telefônica era um business. Exato. Vendia, anunciava. 6 mil. Vinha com ações. Anunciava. Vinha com ações da Então, empresa. hoje a gente não tem assim, você liga e fala assim, ó, fulano aí. Eu queria falar com fulano. Não tem isso que eu ia falar com fulano. Não, você hoje ligou você- pra pessoa. Primeiro que hoje você não liga pra ninguém. Exato, você Você não manda liga. áudio no Você WhatsApp. manda áudio. É um negócio. É engraçado, você tem que explicar. Eu lembro quando eu tive um pager. Oh, eu tive Porra, um pager também. esse Você teve cara é pager? Tive chique, pager, né? tive pager. Porra, tu teve também? Tive um Ah, colega vocês que são tava... muito chiques. Eu tive aquele que só não- mostrava a hora do camelô. Eu não sei por que eu tive um pager antes de Tive ter um pager, celular eu tive com um tipo pager. 14 anos. Mas Eu tive um pager com 14 anos. É. E eu lembro que era um luxo que eu tava... Isso, ele vinha pra você botar no cinto. Deixa eu fazer um parênteses pra quem tá ouvindo. Gente, pager. Vamos explicar o que é um pager. Explique o pager, por favor. Pager era um dispositivo onde você colocava no cinto, como o Marco falou. Cara, o negócio que colocava aqui. Era um ninguém aparelhinho coloca que isso. aparecia assim uma mensagem em texto tosca com um display super simples, né? Ligue pra mamãe. Isso. Well, é só Com- pra falar pra galera assistir Vingadores Guerra Infinita. Final, cena, crédito, quando chama a Capitã Marvel. eu não sei, eu nunca vi. eu não Porra, vi. aí não. Faz, pô. O pager é da década de 90. Não, mas década de 90. o pager ele é basicamente o Twitter anterior, que era 140 caracteres. Sensacional. Você tinha que colocar uma mensagem em 140 caracteres. Veja, você não. Como você mandava a mensagem? Alguma pessoa tinha que ligar para uma central. Eu vou mandar uma mensagem pro pager do Victor. Isso, você ligava pra central. Ligaram na central, ó, alô, quero mandar. Central de não sei quem, você fala assim. Isso, quero mandar uma mensagem pro Victor, código 1234566. blá, blá, blá. Pode falar, por favor. Isso, escreve aí. Oi, Victor, me liga. Pronto. Vitor com C ou sem C? Isso. Com C, ok. Obrigado. Bizarro, né? E eu vou te falar uma anterior. Já que nós estamos nas bizarrices, meu pai é ginecologista. Ele teve um bip, ou beeper, um bip. Sabe o que é um bip? Não, então um bip. Mesmo esquema, bota na cintura, só que era um negócio, era um tijolo desse tamanho, vinha numa capanga de couro, colocava na carteira. E ele tava lá dirigindo e tal, tocava o bip. Tocava o bip, não tinha telefone, óbvio, não tinha telefone celular. Ele tinha que Era parar. tipo um pager sonoro, sem Ele texto. tocava, exato, ele tocava um bip. Você tinha que parar, descer no orelhão, ligar pra central e falar assim: qual é o recado? A pessoa te passava o recado. Literalmente Você era um bip. entendeu? Ele só fazia bip. É isso que ele fazia. Tipo, ó. tem alguém querendo Tem um falar. negócio aqui, ó. Pá. Alguém. Você explicar isso, passou do bip pro pager, pro telefone, como é que foi? Você conta essa história agora, nós estamos discutindo meta. Você fala, cara, no intervalo de uma vida só, aconteceu tudo isso? Década de 90. Década de 90. A gente tá falando agora de 2022. 30 Não, anos. não é tanto tempo pra ter Daqui essa a 30 guinada anos, o que que a gente tá bizarra. fazendo? Voando, né? Não, voando não, porque. Teletransporte. Vai. Só pra pensar que será? de Alexandre Magno até Napoleão Bonaparte, a velocidade mais rápida era o tempo de um cavalo levar uma mensagem. E em 30 anos nós fomos disso pra essa outra coisa discutindo isso aqui. É Não, bizarro. E pensa, se a gente estivesse gravando esse podcast na época do bip, o bip seria o cavalo. E você ia falar, cara, pra mandar uma mensagem pra alguém, eu tinha que mandar um pombo, tinha que mandar um cavalo. Agora eu ligo pra uma central e toco um negócio no cinto do cara. Porra! Que incrível. Incrível, né? Percebe que o que nós temos hoje de eu te mandar uma mensagem por áudio no WhatsApp pode ser o bip de daqui a 30 anos? É bizarro. E o que vai ser daqui a 30 Quer ver anos? uma coisa? Não sei mais. Você tava falando ainda da lógica do futuro. Vamos fazer um exercício de tendencionismo aqui.
Futurologia. Futurologia. Mande Você não, sabe que eu faço mande parte de uma federação mundial de estudos do futuro, né? Sério? É. Sério mesmo? Sério. Ah, que animal, gostei. Desde 2018. Tem alguns brasileiros lá, é bem legal. Mas a questão é a seguinte. Vocês assistiram Black Mirror? Algumas coisas. Alguns. Episódio... Vamos lá ver se eu lembro. Aquele que a gente comentou no... Eu não sei se a gente comentou em detalhes lá. Não foi bem superficial. Bem superficial. Vale a pena o comentário. Acho que é o episódio 1 da 5ª temporada do Black Mirror, que é o Strike Vipers, ou Viper Strike, não sei. É uma simulação... É um jogo. É o nome de um jogo isso, tá? E pra quem lembra aí do Street Fighter, né, o jogo clássico, basicamente é uma simulação disso, de a narrativa gira em torno de um jogo de videogame que é parecido com o Street Fighter. Jogo de luta. Com o cara do Capitão América. Aqui. Esse episódio é treta. incrível. Esse episódio é Porque treta. qual é a ideia ali? Imagina que dois amigos se Longa data, amigos de longa data. jogam lá o videogame, passa-se 10 anos, eles se reencontram, aniversário de um deles, tecnologia evoluiu, videogames evoluíram, o jogo evoluiu também. Um deles está fazendo aniversário e recebe de presente do amigo o videogame, o jogo e a tecnologia acessória para jogar o jogo em ambiente imersivo. Tipo um Neuralink. Neurolink. O cara bota um negócio. Que o cara sente e ele tem as entra no jogo. percepções do Imersão. jogo. sim. Imersão total. Ele apaga no mundo físico Opa. e ele é basicamente vê se está ali como personagem. Só que o que acontece? Quando ele está ali dentro do jogo como personagem, ele pode ser qualquer personagem do jogo. Então, um homem no mundo físico pode ser uma personagem mulher lá dentro. Ponto 1. Ou qualquer coisa parecida. Ponto 2. A física do jogo muda quando você está lá. Quando você joga aqui, né? O boneco é 2 pra cima, ele dá 2 saltos. Não é isso? Bolinha, meia-lua, X. Dá Hadouken. Pra frente, pra isso aí. baixo. É isso aí, é isso Lá aí. dentro, você tá lá, você faz o que quiser. Então, você não precisa respeitar a física da programação que o jogo propõe. Você pode E correr... nem as suas pode próprias andar. características. né? Nada. Exato. E aí, o que acontece com esses dois amigos, cada um nas suas casas jogando o jogo... Alerta de spoiler, Alerta. eles se comem no jogo. Exatamente. Você viu que você já sentiu que vinha alguma coisa nesse sentido. Coisa boa não vai vir aqui. vai Esse dar papo bosta. tá esquisito aqui, ó. Mas Escolhe um... tem um outro episódio do Black Mirror. Não, mas só um detalhe, só pra fechar isso, rapidinho. Um escolhe um personagem mulher, outro personagem homem, que fisicamente para aquelas duas pessoas ali são atraentes, só que são dois rapazes Isso. heterossexuais até então, que lá dentro tem um relacionamento e eles começam a acessar o jogo só para se relacionarem, só para fazer sexo, se pegarem. E isso cria um aspecto filosófico aí de reflexão que é, pô, somos homossexuais? E um conflito psicológico do caralho. Total. Bizarro. E um que deles ninguém é casado. imaginou. E um deles é casado. E o outro que é solteiro tá numa pegada boa, assim. Ele é um cara de sucesso. Ele namora umas minas mais novas. Ele é aquele cara que tá na vibe. E o outro é um casado, 2 filhos. Uma mulher legal. Você tal. imagina, tipo, você tá ali, você é um cara hétero, normal, você tá pegando uma gostosa no jogo, que é o João. E aí? Vou te falar o pior. O cara que é o cara hétero, que tá na pegada, é o cara que vira mina no jogo. É. Essa é a entende? E ele Só que pra tenta botar em o outro. perspectiva. O cara que é o pegador na vida real, no jogo ele vira mina. E ele que tenta o outro o tempo inteiro. E ele que fica atrás do cara que é casado. É. Entendeu? Né? E eles Black falam, Mirror, pô, né? mas isso não é traição, não é, mas não sei o quê. Mas é melhor que... E aí chega o ponto. É melhor que o mundo físico. Eles falam. É melhor do que qualquer esse cara coisa era que encontrei no pesado, mundo ele falou físico. assim, eu já entrei no jogo várias vezes, já me relacionei com vários jogadores, que ele também não sabe só, né? Mas não foi igual com você. E aí? E aí? Quanto isso altera as percepções do que a gente tem hoje? Fica discutindo quantos gêneros nós temos. Imagina como vai ser essa relação no metaverso quando isso for acontecer. Quando o Neurolink, que é um futuro, na minha opinião, escrito, vai rolar, aí você vai ter sensações efetivas de algo que seria talvez inalcançável no mundo físico. E aí? É que aí eu acho que a gente vai começar a ter conflitos sobre o que você é e o que você poderia ser. É. Aí a gente... Mas de certa forma, Aí é ele, Matrix. ele extrapolou. O Vitor extrapolou, mas de certa forma nós já estamos discutindo isso. Né? Estamos discutindo os avatares já são quem você é. De certa forma, assim, é que talvez hoje nós não tenhamos a experimentação física A real do extensão. fato. É, Mas o problema já está dado. sim. E acho que era isso que o Vitor estava falando concordo. nessa análise de futurologia Sim. que ele estava colocando. O problema está dado.
Pra onde vai? Quando a gente fala que, por exemplo, uma mulher ela entra num jogo com um avatar masculino porque ela evita certos tipos de problemas, ela tá experimentando um pouco do que é a sociedade posso masculina. problematizar mais ainda? No mundo de hoje em dia, ela pode falar assim: eu estou lá como avatar masculino porque eu sou masculino. Entende que eu tô querendo fazer uma fusão do mundo de hoje com... Ela pode claramente colocar e falar assim: eu sou porque eu sou assim. Lá eu me liberto. Entende? Talvez, porque já não é... Sim, porque nesse jogo... eu entendo que tem esse aspecto, mas tem aquela que foge do que acontece com ela, não... Sabe? Ela tem uma repressão sendo feminina e que ela quer saber como é o outro lado. Como é não ter. Você colocou sabe? do ponto de vista de curiosidade, que eu entendi. E eu acho que a pegada desse episódio começa Sim, assim. que é diferente. Começa uma curiosidade, sim, vão jogando o jogo e a coisa... Mas a problemática tá tão dada hoje em dia que eu posso te falar que pessoas vão entrar e falar assim: lá eu sou feliz, porque... Sim, pelo menos não essa tenho a menor pessoa- dúvida. Entendeu? Isso é um serviço. Isso vai virar um serviço de entretenimento. É isso. E aí, A Lan House acabou, isso. mas imagina agora tu A ter Lan esse House tipo de é isso. coisa. Vem aqui Porra, que você deixa vai eu ser jogar. um monge tibetano por um dia. Fala sério, não, vou mandar real. Quem nunca aqui... Vocês assistiram Cavaleiro do Zodíaco? Porra, assistiram. Quem nunca tentou Episódio nostalgia inverter hoje. o fluxo do chuveiro igual o Shiryu inverte o fluxo da cachoeira? Porra! Fiz várias vezes, cara. Nunca consegui. Que bom que você nunca conseguiu. Por isso Porra. que você tá aqui são até hoje. Então, agora... Talvez se você tivesse conseguido, você não estaria aqui, né? Pois é, agora imagina fazer isso no metaverso. Pode. Sim, exato. Entretenimento. Então, futurismo. Exercício de entretenimento via games numa experiência transcendental. Você vai vender isso, cara. Imagina, você tá pagando hoje 7 mil reais num PlayStation 5. Sei lá se tá esse valor. Quanto não vai custar essa parada lá na frente? Se não viabilizar, né, comercialmente isso que a gente tá falando, aí também é uma parada só que vai ficar na ideia. Também não dá pra ficar rasgando dinheiro. Mas são possibilidades. Muito bem, cara. Estamos aqui caminhando para o final do episódio. Cara, quando a gente dá uma pirada assim, parece que passa mais rápido o episódio, né? Porra, Vitão? voou. Voou mesmo, né, cara? Caramba. Até bebi menos, tomei só 3 canequinhas. Tanto... Eu acabei com o jar de água aqui, ó. Olha só, cara. Vai ficar bêbado com isso aí, cuidado. Cara, Pelo menos, talvez eu não precise dos serviços do nosso amigo aqui. de precisar. nefrologista não vai precisar tão cedo. Caso você precise, Vitor, eu tô no metaverso, eu tenho um consultório lá. Sensacional. Sensacional. Muito bom, muito bom. Cara, acho que a gente nunca teve um episódio tão profundo, né, Vitão? Tão Muito. né? Foi muito E bom. que pegou, né, de maneira bem geral, ao mesmo tempo que profundo, as nuances que preocupam e as possibilidades do metaverso, né? Sim, porque apesar da gente estar falando num podcast de tecnologia, eu acho que toda tecnologia ela nasce do conceito. E esse papo do conceito que nós estamos falando, ele tem que ser feito, sabe? Cara, isso vai evoluir, a gente vai ter outros episódios para falar sobre implementação disso, se vai ser API, se vai ser via VR, Web3. E isso cabe muita pauta para falar sobre isso, mas, cara, a gente teve um ótimo start aqui sobre o assunto e vou começar aqui agradecendo o Marcão. Pô, um prazerzaço fazer parte. Participar aqui. Muito Meio de feliz. surpresa, né, cara? Mas- Peguei você ali na escada, ali do nada. A graça, a Pô, vida é vamos isso, ali, né? A vida é tomar uma arte do cerveja encontro, né? e A vida falar. é arte de encontro. É isso aí, cara. Embora haja tanto desencontro pela vida, já as palavras de Vinícius de Moraes, velho. Pô, foi muito bom, obrigado. E eu espero o convite agora pra eu ir falar umas besteiras lá também, porque eu adoro falar umas besteiras de filosofia, velho. Não entendo porra nenhuma. Já li uns livros do Nietzsche, que eu gosto de Nietzsche, mas Nietzsche é foda, Nietzsche é foda. eu sou tendencioso porque eu gosto do Nietzsche por ele ser contraventor, assim, meio Rebelde. meio Rebelde. rebelde. Meio completamente Eu já li, eu gosto muito do Assim Falou Zaratustra. Assim falou Zaratustra. Gosto bastante. É Clássico, isso né? aí, é isso aí. Gosto muito. Eu gosto muito de filosofia. Eu sempre falo pra minha namorada que a gente tem que ficar assistindo Café Filosófico toda segunda-feira. Eu adoro. Café filosófico. Mas é chato, só eu assisto sozinho. Mas é legal. Tem, Eu tem, gosto.
tem o Beyond the Cave, se você quiser ver, também fala umas coisas muito boas lá. Inclusive, fala aí como é que o pessoal encontra o Beyond the Cave. Beyond the Cave, todas as plataformas, estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos em tudo quanto é lugar. Beyond the Cave, coloca lá que nós aparece. Encontra aí mais um podcast, produção, voz e conteúdo, faz parte da nossa rede, então procura lá Beyond the Cave, top. Vitão, cara, obrigado novamente, mais um episódio aqui que a gente, cara... Entra pra história. Entra pra história, né, cara? Com certeza. Porra, esse cara aí, hein? Não, e que mais um episódio desse, com- tem que dar um certificado pra cara. É, cara. E, pô, o cara é mó simpático, né? Porra, gente Sou eu. boa demais, Puta, manda bem, exato. Muito É um bom. prazerzaço, velho. Muito bom. Fui muito feliz, foi muito legal. Muito bom. Que a gente tenha mais papos assim, né? Sim. Por favor. Cara, sempre que tiver um negócio polêmico aqui de TI, vocês estão convidadaços. E nós vamos montar um negócio de TI para vocês irem lá e contribuírem. Provavelmente Aí, hein? vai ser difícil encontrar uma pauta, mas se tiver alguma coisa que eu possa falar sobre alguma coisa de TI, eu vou lá só pra ficar de ouvinte, Diversão. cara. Só pra poder aprender com vocês, que eu acho isso maravilhoso. Fantástico, Muito fantástico. bom. Muito bom. Muito boa. Bom, eu gostaria de deixar aqui uma recomendação pra galera que tá acompanha a gente aqui, né? A gente citou algumas referências de filmes, Avatar, Matrix, né? Algumas coisas. Tem uma série, eu assisti, acho que só tem uma temporada dela, no Prime Video, lá da Amazon. Cadê o patrocínio, né, cara? Porra, vamos cobrar, mandar carta lá pra Amazon. Ô, Amazon, quer ter o teu logotipo aqui, ó? Caralho, a gente falando de metaverso e eu falei, manda carta lá pra Amazon. Puta que pariu, Imagina sério. os caras pegando lá e Corta agora a essa. carta vai ao Vitor. Caixa Vitor de não postal. sei- Caixa postal, número tal. Sensacional. Mas a série se chama Upload. Eu vou ter que ver primeiro como imprimir a proposta de patrocínio e achar o endereço. Mas eu mando. Vai quantos selos nessa carta aí? Caralho, Não sei. tem que Ninguém registrar nunca no cartório, sabe. É né? longe, Estados Ninguém Unidos. vai sabe. ficar Manda caro vários essa série. selos. Não sei. Passar no cartório ainda. Mas a série se chama Upload. É um rapaz que não tá numa condição de vida ali sustentável, vegetativo, e aí existe a possibilidade de fazer a transferência da consciência dele, do mundo real, para um ambiente totalmente virtualizado, em que lá se vive normalmente. E, inclusive, fazendo o upload da consciência, que é o grande desafio físico, espiritual e tudo, né? Você consegue ter contato entre o mundo físico e o mundo virtual. É você aqui acessar, conversar na câmera com a pessoa que está no mundo virtual, que não existe mais, ela morreu. É mais maluco do que eu imaginava. E detalhe, você que fez a transferência da sua consciência, porque, sei lá, estava previsto que ia morrer, e vai lá e fez a transferência de consciência, você deixou pago uma mensalidade, né, por tantos anos, daquele dinheiro que você arrecadou junto ao longo da vida. Ou a tua família paga. Você paga um FII para existir no mundo virtual. Caralho. E interagir. E aí, dependendo do nível de interações que você possa ter no mundo físico, né, ou vice-versa, você paga um pouco mais. A menina, a namorada desse cara, ela paga um valor para que ela consiga usar uma roupa no mundo físico que possa interagir com o cara no mundo virtual. E, bom, aí tudo termina em sexo, né? Mas não vou voltar disso. Mas aí voltamos pro mundo físico. Contar os mundo físico. Onde tudo Senão- orientado a poder e poder é sexo, e isso é nosso mão de filosofia, né? Bom, fica essa recomendação aí, galera. E foi um prazer estar com vocês. Show de bola, galera. Muito obrigado novamente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio diferente, onde a gente saiu um pouco do escopo técnico. Entramos aqui em aspectos sociológicos, fisiológicos, filosofais e também comerciais, né? Acho que foi um episódio diferente que a gente ensaiou aqui e fez uma parceria muito boa aqui com um crossover, né? Opa! Um crossover aqui É com bom. o Beyond the Cave e que espero que vocês participem mais vezes aqui, cara. Será um prazer sempre. Será muito bom, cara. É muito bom ter esse tipo de visão diferente dos nerds aqui, cara. É uma visão que encaixa, uma visão que Não tem fecha. dúvida. Obrigado novamente, Marcão. Querido, obrigado. Marcão. Valeu. Muito obrigado. Prazerzaço, galera. Galera, obrigado. Segue a gente nas redes sociais. Se estiver vendo a gente no YouTube,
deixa o like aqui embaixo, manda um comentário, segue Beyond the Cave, procura lá nas plataformas, também Spotify, YouTube. Obrigado, valeu, um abraço, até mais. Valeu, obrigado.